Bom, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e vamos conversar hoje sobre o diálogo ecumênico no Brasil. Claro, aí, aproveitando esta visita do Santo Padre, o Papa Francisco, ao nosso Brasil, por ocasião dessa última Jornada Mundial da Juventude, também a oportunidade para falarmos de diálogo. Diálogo com a juventude, diálogo entre as igrejas, diálogo com a sociedade. Realmente, a importância do diálogo ecumênico, uma nova fase do cristianismo através de ações conjuntas. E nós falamos diretamente aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. E nós vamos agora aos nossos convidados para que depois, então, você possa acompanhar também a nossa matéria inicial, né? E assim começarmos a conversar sobre o diálogo. Tão importante, não é? O ecumenismo, porque o sonho do Senhor é que sejamos um, como o Senhor é um com o Pai no Espírito Santo. Na verdade, aqui, nosso querido Frei Antônio Moser, um pouquinho resfriado, mas firme no nosso trabalho. Boa noite, Frei Moser, ele que é diretor da Editora Voz, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores, obrigado por me aceitar com uma voz diferente. Isso faz com que a gente valorize mais esse dom extraordinário que Deus nos concede de nós podermos nos expressar, às vezes de uma maneira mais nítida, outras vezes menos nítida, mas é o dom da fala e o dom da voz. Perfeito, Frei Moser, isso mesmo. E nós temos a alegria de receber aqui pela primeira vez no nosso programa o pastor Márcio Moreira. Ele é o presidente do CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, aqui em Minas Gerais. E ele também é pastor da Igreja Presbiteriana Unida, aqui do bairro, né, do Barro Preto, e também é psicólogo. Pastor Márcio, boa noite, seja bem-vindo ao programa Em Pauta. Eu agradeço também esse privilégio de estar aqui com o Frei Moser, que já tinha visto pela televisão, e agora conhecendo aqui o Padre Hamilton, nesse diálogo ecumênico nesta noite, com muita alegria. Tá certo, pastor, que bom, seja bem-vindo. E nós vamos então à nossa matéria inicial para que você em casa possa situar um pouco melhor ainda do tema que nós vamos debater nesta noite. Acompanhe aqui, por favor, na nossa tela. O mundo de hoje é marcado pela grande variedade de religiões existentes ao nosso redor e que se multiplicam numa intensidade muito grande. O diálogo ecumênico é uma das ferramentas fundamentais para o trabalho feito pelas igrejas em prol da unidade dos cristãos e deve ter como princípio a espiritualidade. A ideia principal da igreja é o de encontrar na pessoa humana um amigo, um irmão, que carrega consigo seus valores e suas propostas para o mundo e a vida em Cristo. O ecumenismo deve partir do cultivo da oração, principalmente da oração em comum. Igrejas rezando juntas, católicos rezando pela unidade dos cristãos, assim como os de outras denominações cristãs fazendo o mesmo. A solidariedade e a sensibilidade com o sofrimento do próximo também é um dos pontos propulsores que impulsiona a unidade dos cristãos. Diálogo ecumênico no Brasil. Nova face do cristianismo através de ações conjuntas é o assunto do Em Pauta desta noite. Tá aí, dá para você realmente, né, teve aí uma boa noção do que nós vamos debater nessa noite e eu quero dirigir aqui então primeira pergunta ao nosso querido pastor Márcio Moreira, ele que é presbiteriano da Igreja Presbiteriana Unida, e aí automaticamente você em casa já deve ter se perguntado, ô Padre Hamilton, mas o que significa o CONIC? O senhor já disse que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. O pastor Márcio, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Unida, aqui do Bairro Preto, em Belo Horizonte, mas o CONIC, ele congrega também outras denominações, professor? Por favor, Sim, salvo engano, vale a pena essa primeira partilha. Bom, salvo engano, o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, está em 147 países. E aqui no Brasil está há pouco tempo. E em termos de Minas Gerais, ele reúne a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a Igreja Síria Ortodoxa, a Igreja Presbiteriana Unida. Então nós somos assim, constituímos aqui em Belo Horizonte, ou Minas Gerais,
nós nos constituímos nessas denominações, fundados sempre naquela expressão de nosso Senhor Jesus Cristo na oração que está lá no Evangelho de João, né? Para que todos sejam um. O movimento ecumênico tem por objetivo, então, fortalecer o diálogo e fortalecer a unidade da igreja na diversidade. Agora, o pastor, muitas pessoas perguntam até por que poucas denominações participam especificamente do CONIC, porque quando nós olhamos hoje, por exemplo, afora a Igreja Católica, dentro do contexto protestante, né, hoje muito convencionado chamar contexto evangélico, então nós temos muitas denominações, centenas, mas interessante, por que poucas, na verdade, se interessam por esse diálogo, por essa ação conjunta? Acho que valeria a pena a fala aqui, por favor. Bom, o Brasil, salvo engano, é campeão mundial de denominações evangélicas. Sim. E a América Latina também está num progresso enorme, né? Porque no meio evangélico nós temos as históricas, né? A igreja luterana, confissão luterana, tá? A igreja de origem calvinista e também de Zwingli, Calvino e John Knox na Escócia, é a igreja presbiteriana. Então ela é uma das mais antigas aqui no Brasil, no contexto brasileiro. Perfeito. Tá? E temos a igreja metodista também, que é uma igreja de linha ecumênica. E assim por diante. Mas houve no Brasil uma multiplicação de denominações evangélicas. E aí nós entramos numa situação muito complexa. Porque todas essas igrejas têm um ponto comum, como a igreja católica, a igreja ortodoxa e assim por diante, a presbiteriana. É a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, nesse meio chamado, que vocês chamam carismático, no meio evangélico é chamado renovado. Então houve uma transformação enorme de igrejas locais que se multiplicaram e passaram a ser também igrejas de âmbito nacional. Não só no Brasil, mas principalmente em toda a América Latina. Tá certo. Agora é interessante, professor, pastor, e ainda mais nesse contexto, as pessoas em casa se perguntam, e a gente aqui no começo do programa quer ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Do trabalho específico do CONIC, por exemplo, o CONIC ele tem uma comissão teológica, nós sabemos, sim, mas também o CONIC organiza a Semana Nacional de Oração pela Unidade dos Cristãos, não é isso? Isso. E nesse contexto mundial, este ano, o que é que Deus exige de nós? Então, no profeta Miqueias, que pratique a justiça, né? E assim por diante. Então, essa semana de oração foi o modelo para todas as igrejas em vários países do mundo, com esse tema. E a semana de oração pela unidade dos cristãos é justamente o respeito mútuo, apesar das diferenças. E agora que nós estamos entrando num contexto ainda maior, com a vinda do Papa Francisco ao Brasil, isso aí já altera ainda mais, esperamos que para melhor, o diálogo ecumênico. Porque vai na linha justamente dessa convivência, dessa cooperação e, sobretudo, do respeito. Aliás, um gesto, pastor, que foi assim muito significativo, né, o Frei Antônio Moser? Aquele gesto do Papa Francisco indo visitar a favela de Varginha, obviamente. O Santo Padre queria, era desejo dele, não é ir aos mais pequeninos. Aliás, tem sido o seu discurso desde a sua eleição, ou seja, conclamando os cristãos a irem às periferias do mundo, ou seja, ir ao encontro dos mais necessitados, especialmente aqueles mais fragilizados em nossas sociedades e assim por diante. Necessitados, quer seja do ponto de vista material, necessitados, sobretudo, do ponto de vista espiritual. E o Santo Padre, indo em direção àquela casa na favela de Varginha, no Rio de Janeiro, ele, de frente, estava ali uma igreja, a Assembleia de Deus, e o Santo Padre entrou, ali estavam os pastores, e com eles rezou a oração do Pai Nosso, deixou uma palavra. Quer dizer, para o Papa não é novidade nenhuma, porque desde antes de Papa, já como cardeal Bergoglio em Buenos Aires, o seu trabalho ecumênico era muito intenso. Ele inclusive escreveu um livro, já eu vou recordar, talvez acho que Entre o Céu e a Terra, isso, não é? Perspectivas para o diálogo, etc. Fez isso em parceria com o pastor protestante, e foi realmente assim, fruto de um trabalho que ele já realizava há muito tempo. Para o Papa não foi nenhuma novidade, mas
para a mídia, para a sociedade, para a visibilidade, foi assim um gesto muito bonito de que realmente o caminho é o diálogo, não é, Frei Moça? Sem dúvida nenhuma, nós poderíamos começar lá de trás, na década de 60, ou seja, o concílio ecumênico, Perfeito. que é o concílio das igrejas católicas, não era ecumênico no sentido que foi exposto pelo pastor, mas um documento da Unitatis Reintegratio, já a cena não, insiste nessa direção. Os cristãos devem se aproximar, devem se compreender, gostei muito do pastor, dizendo, sem acabar com as diversidades. Há uma diversidade, há uma pluralidade. Vamos ver em que pontos nós podemos caminhar juntos ou, eventualmente, nos respeitamos, mas temos outros caminhos. Agora, esse gesto do nosso Papa Francisco, eu acho um gesto que, por si só, ele vale muito mais do que um livro sobre eu diria, diálogo, não só ecumênico, mas, no caso, interreligioso. Que é um pouco, ali no caso seria ecumênico, sim, mas toda a postura dele, não é, vai além. Por exemplo, recebendo os muçulmanos e saudando o final do Ramadã, esses dias, aí uns mês ou dois atrás, né? Sim, sim. Ele, vamos dizer assim, mostrou que quer ir além das fronteiras do cristianismo. Não é? É muito interessante. Toda a postura dele é de diálogo e certamente nós vamos ter grandes passos, tempos novos, não só entre os cristãos, mas também com as demais religiões. Aliás, o senhor já deu aqui, Frei Moser, o aceno, e vale a pena você que está nos acompanhando, fazer essa distinção, não é? Uma coisa é o diálogo interreligioso, ou seja, o diálogo entre as religiões, especialmente aí as 3 religiões monoteístas, não é? Que acreditam num só Deus, desde Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Então nós temos aí o judaísmo, cristianismo e o islamismo, não é? Então o diálogo interreligioso, mas também com as outras religiões mundiais, não é? Você tem aí o budismo, não é? O shintoísmo o hinduísmo e assim por diante. O diálogo ele é absolutamente fundamental entre as religiões mundiais. Mas no contexto, e é o tema do programa da noite de hoje, nós estamos falando do diálogo ecumênico, ou seja, é o diálogo da Igreja Católica com as outras denominações cristãs e que o pastor Márcio nos mostrava que hoje um organismo que media justamente esse diálogo, graças a Deus, é o CONIC, é uma iniciativa absolutamente feliz e que tem dado seus passos, mas também outras iniciativas podem acontecer porque à medida que cresce essa diversidade religiosa no nosso país, ou seja, com o surgimento de novas denominações, o desafio também aumenta, né, pastor? Por favor. Sem dúvida. Sem dúvida. E o CONIC não é o único movimento, né? O único conselho ecumênico que nós temos no Brasil. Há outros que eu não estou me lembrando aqui agora, mas o mais importante é reconhecer que essa diversidade nos conduz sempre à unidade. Os 12 apóstolos não tinham as mesmas inteligências e não tinham as mesmas percepções. É só quando vai acontecer o Pentecostes, né? Quando Jesus Cristo então volta como Espírito Santo, aí sim, é o Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo é que está fazendo a obra ecumênica acontecer. Nós estamos falando da obra ecumênica cristã, mas foi bem colocado aqui agora que não podemos deixar de dialogar com outras confissões religiosas. Eu compreendo. Pastor, aqui vem uma pergunta, e aproveitando hoje a presença do senhor aqui no nosso programa, e nós agradecemos muito, graças a Deus a Canção Nova, nesse sentido, ela exerce um trabalho ecumênico, do diálogo muito importante, e aqui o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso abraço a tantas pessoas que acompanham a Canção Nova, inclusive no âmbito evangélico, vamos dizer assim. Então, nosso carinho, nosso respeito, viu? Nosso abraço muito especial. Eu gostaria de perguntar ao senhor, por favor, aproveitando aqui a sua presença, acho que eu já repeti, mas gostaria de frisar isso. Por que certas denominações se fecham de tal maneira que não querem dialogar? O que estaria por trás, pastor, por favor? Talvez uma certa fragilidade teológica
profundidade, porque o senhor, por exemplo, pertence a uma denominação, como já foi bem dito, se nós remontamos, não é, a reforma protestante com Lutero, 1517, não é verdade? Uhum. Então, quando nós remontamos Lutero, e aí depois o luteranismo, o calvinismo e assim por diante, então o senhor participa das chamadas igrejas protestantes históricas, mas nós temos as reformadas, as renovadas, as mais novas e as novíssimas. Uhum. E essas novíssimas, que hoje inclusive detêm um poder midiático, um poder de penetração na nossa sociedade muito grande, são as que talvez deveriam até favorecer ou entrar, mas tem uma dificuldade ou já tem uma posição definida. Não, nós não somos ecumênicos. Quer dizer, nós não queremos diálogo. O que estaria por trás disso, pastor, por favor? Olha, isso aí é um assunto bem complicado, né? Porque são lideranças muito fortes que nós temos. E sabe usar a mídia de uma maneira fora de série. E aí é que entra a realidade das diferenças na expressão do Evangelho. Então, algumas delas estão exagerando de maneira inacreditável na chamada teologia da prosperidade. Sim, compreendo. Nada contra sermos prósperos, porque realmente isso deve acontecer com todos nós. Claro. Mas sabemos que essa ênfase exagerada na prosperidade financeira simplesmente é um problema muito sério que está acontecendo para esse diálogo, tá? É uma maneira que eu tenho de ver. Mas eu queria também aproveitar e dizer que há um movimento ecumênico que não é muito conhecido, não. Que foi fundado em Belo Horizonte pelo Frei Carlos Mestres, que é o CEBI. É o Centro Bíblico, aqui em Belo Horizonte, que se espalhou por vários estados brasileiros e até para o exterior. Perfeito. Que é o Centro Bíblico, fundado pelo Frei Carlos Mestres, que é justamente o diálogo ecumênico através das Escrituras. Tanto com a Bíblia católica como com a Bíblia chamada evangélica ou protestante. Porque a Bíblia católica tem os livros chamados deuterocanônicos que nós não temos na Bíblia. Mas o restante, né, dentro da produção do contexto judaico, é a mesma Bíblia. Perfeito. Com traduções diferentes e assim nós sabemos que é o livro mais traduzido, do mundo, mais lido, mais interpretado e muitas vezes mal interpretado. Perfeito. Mal interpretado. Aliás, é o que Produzindo o quê? Em vez de diálogo, produzindo discordâncias que levaram até a acontecer guerras por causa de certas divergências de um texto bíblico. Aliás, o senhor tocou num ponto importante, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí não, porque já já nós estaremos de volta e vamos entrar nesse ponto que o pastor está chamando a atenção, que é a questão bíblica, porque é dessa questão bíblica e, portanto, a sua interpretação teológica, portanto, é que ao invés de congregarmos, a coisa parece que aí se dispersa e às vezes com consequências assim não muito positivas, né? Bem pelo contrário. Mas nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí não, porque tem muita coisa boa para a gente conversar no programa dessa noite. É um minuto só e já já estaremos de volta com o programa em pauta.